Começa agora mais um 16mm, e hoje é dia do quê? E hoje é dia de falar de Lars von Trier. Sim, vamos falar do filme A Casa que Jack Construiu. Polêmico filme de Cannes, mas só depois da vinheta. Jack é um metódico serial killer que tem como único objetivo executar crimes perfeitos. Esse é mais um filme do polêmico diretor Lars von Trier de melancolia, anticristo, ninfomaníaca, dançando no escuro. E aqui ele segue um pouco da estrutura que ele já segue nos outros filmes, aquela divisão meio que por capítulos. Nesse caso ele puxa bastante até do Ninfomaníaca, até porque ele trata um personagem que foge do convencional, e aí você tem a estrutura narrativa contada a partir de uma conversa entre essa pessoa nada convencional e uma pessoa mais, podemos dizer assim, normal, mais centrada, que quer entender a cabeça da outra pessoa. Que nos dois filmes a gente descobre que eles não são nada normais, né? Essas outras pessoas também. E antes de começar a falar do filme em si, acho que é bom falar de duas coisas. Primeiro, é a polêmica que esse filme gerou no Festival de Cannes, com muitos críticos saindo da sala, porque tem cenas realmente muito fortes. Tem uma que foi a que gerou maior discussão, que é o assassino matando crianças. E acho que a gente fala mais pra frente o que a gente achou dessa cena, mas isso pode ser um grande divisor de água se você vai gostar desse filme ou não. O quanto você aguenta esse tipo de cena e o quanto você acha que um filme pode ou não ter isso. E outra é que acho que esse filme vai depender muito para pessoas que gostam mais do Lars von Trier. Eu tava falando com a Joyce do CinemaScope e ela já assistiu muito mais filmes do Lars von Trier que eu, e ela falou: eu não gostei do filme porque eu tô cansada dessa mesma pegada, desses mesmos elementos e do Lars von Trier em si. A gente vai tentar analisar esse filme só pelo filme, né? E isso puxa muito, acho que, do mar de críticas negativas que vem pra ele. Porque quem não acompanha o Lars von Trier, é difícil assistir filme dele. Até pela sua narrativa e pelas cenas fortes. E quem já acompanhou muito já tá enjoando dele. Então a gente entende por que tem esse mar de negatividade. E assim, um filme do Lars von Trier, ele sempre tem uma coisa, isso eu valorizo muito nele, goste você ou não, ele te tira da zona de conforto. Isso é uma coisa que ele faz, e na maioria das vezes com cenas extremamente chocantes. Aqui nesse filme a gente tem a dos meninos. Eu não entendi muito bem esse negócio dos meninos. Pode ser que muita gente tenha saído aí e não tenha visto o que acontece depois. Verdade. Mas tem cenas depois que são mais fortes que essa. E acho que muito desse lance dele chocar o público é por causa da direção dele. É uma direção, ela é muito, acho que natural e parece muito real. Ele usa muito do som ambiente mesmo e aquela câmera meio que parece que se movimenta junto com as pessoas. Então você se sente um pouco dentro da cena e aquilo, por parecer real, acho que choca um pouco mais o público. Ele tem meio um ar documental, né, às vezes, que às vezes você tá gravando uma conversa de dois personagens e ele coloca aquele zoom que é muito de câmera de documentário mesmo. Acho que justamente essa realidade que ele dá, inclusive nos próprios personagens, você se relaciona com muitas pessoas que aparecem ali. Não só com você, mas com pessoas que você conhece. Então ele te aproxima muito desses personagens e dessa realidade que ele criou. Mas apesar desse estilo mais natural, com essa fotografia mais lavada, parece que sem vida em muitos momentos, apesar do grande uso de vermelho, sempre que tem o vermelho você sabe que aquilo vai gerar uma morte, né? Apesar disso, eu acho que nos minutos finais é onde ele pira o cabeção total. Pra mim, essa é uma das partes que eu menos gostei. Acho que você gostou muito mais dela do que eu. Gostei muito mais, exatamente. Eu acho que ali ele reforça um pouco da mensagem que ele passou no filme inteiro, dessa questão artística da coisa, né? E ele envolve também coisas religiosas que eu acho que combinam com a estrutura do que ele quer trazer. Porque é um filme totalmente metafórico, né? Você pode interpretar da forma que você quiser. Obviamente, a gente cria um guia, né? Mas na mensagem que eu acabei interpretando da coisa, aquele final combinou comigo, né? Combinou com o que eu tava aceitando do filme até então. A minha interpretação desse filme vai pra um lado meio que, pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas eu vejo como o Lars olhando um pouco para a carreira dele, para o que ele fez e questionando muitas coisas. Ele, para quem não sabe, é o criador de um movimento chamado Dogma 95, em que ele achava que só poderia fazer cinema e realmente seria arte quem conseguisse fazer filmes com tinha um monte de regrinha, como não pode ter trilha sonora, a não ser que seja trilha sonora feita na hora, em cena. Então era um monte de regra que simplesmente o movimento acabou porque ninguém conseguiu fazer um filme sem quebrar nenhuma regra. E acho que tem muito disso no filme. Ele sendo um pouco o personagem do Jack, que o Jack, quando ele vai cometer um assassinato, sente esse negócio da perfeição. Ele acha que ele não é um assassino convencional, ele acha que ele é um cara perfeito, ele acha que ele tá acima das outras pessoas, ele acha que ele tá acima do ser humano em si. Então eu acho que isso foi muito do Lars falando:
eu errei em alguns momentos, achando que o que eu faço é arte, o que os outros fazem não é arte. Já a minha interpretação não foi mais pra carreira do Lars, mas sim pela sociedade que a gente vive. Inclusive, eu acho que no começo o Lars ele até tenta trazer um pouco do Jack para o nosso lugar, porque, principalmente nos 2 primeiros assassinatos, ele traz personagens irritantes, né? A primeira é uma mulher que é totalmente interesseira e que não para de falar, e a segunda é uma mulher muito gananciosa, né? Aí eu acho que pode envolver um pouco também dos pecados capitais, que aí no final ele tem uma questão religiosa, e com o tempo ele vai dando uns discursos que provoca um pouco, discute um pouco do fascismo do mundo, de como as pessoas elas são ignorantes com as outras, de como a nossa realidade ela é violenta, tanto que tem um discurso muito forte uma hora em que ele fala da superioridade dele sobre as mulheres e que, sabe, choca bastante, né? Não só visualmente, mas esse discurso. E isso acaba trazendo uma questão que o Lars ele traz muito nesse filme e que pode ser um pouco irritante, que é as falas do roteiro reforçam muita coisa que já foi mostrada. Mas aí dentro da minha interpretação, eu acho que é aquilo, vamos reforçar uma mensagem que as pessoas não estão olhando direito. Né? Tá muito nítido na frente dela, só que a gente tem que ficar repetindo a todo momento, porque as pessoas não estão entendendo. Isso envolve também nas cores, porque a gente sabe que a cor vermelha representa a morte. E todo momento aparece uma cor vermelha e você sabe que alguém vai morrer. Isso daí dela narrar o que tá em cena, eu entendo seu ponto, mas a mim me incomodou demais. Eu acho que... Eu entendo que pode ser uma crítica, mas assim, pra gente que tá acostumado a assistir cinema e ver o cara narrando o que tá em cena é uma coisa que... Eu não sei até que ponto ele tentou fazer isso como uma crítica dúvida, e exatamente. até que ponto é uma... Porque ele faz muito isso nos outros filmes dele também, então eu não sei. E pra finalizar, a gente tem que falar, acho que do que talvez seja a melhor coisa do filme, que é o Matt Dillon, que é um ator que eu não sou muito fã, eu não acho ele um grande ator, mas aqui ele tá transformado, ele é uma pessoa completamente diferente e você vê todos os traços de um psicopata, desse negócio dele achar que ele é superior, você vê muito isso na expressão facial dele e nos gestos que ele faz, é impressionante. Tem um momento no segundo assassinato ali que ele, assim, uma cena muito longa, de uns 5 minutos, ele tentando convencer a vítima a conseguir entrar na casa dela e que é muito bem feito. Acho que o Matt Dillon, ele se transforma bastante. Porque tem um momento em que ele tá muito sério, tem um momento que ele vira meio cômico, coisas de segundos, assim, é uma construção muito boa do personagem e como ele vai enlouquecendo ainda mais conforme o filme. Bom, partindo para a hora da nota, né? Quando a gente fala de Lars von Trier, acho que é a hora mais polêmica de alguma crítica. Eu vou dar, olha, vou ser bem sério que eu saí bem satisfeito do filme, justamente pelo fato dele criar uma narrativa bem estruturada. Me fez refletir muitas coisas em relação não só à minha pessoa, mas também ao mundo que a gente vive, também traz um pouco dessa metáfora da própria carreira dele. Eu acho que falta isso um pouco no cinema. E por causa de tudo isso, eu vou dar um belíssimo 9,5, que eu acho que esse filme merece. Pô, eu gostei muito do filme, mais do que eu esperava gostar, pelo que estavam falando lá fora. Muita gente criticou esse filme por essa polêmica toda. Eu vou dar uma nota 8, porque eu não acho esse o melhor filme do Lars von Trier, eu acho que ele fez coisa muito melhor, mas assim, acima das minhas expectativas, é um filme que pra quem gosta do diretor eu recomendo demais, eu saí mais empolgado do que eu esperava. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, assista a outros vídeos nossos pra ver se você realmente gosta do que a gente produz, pra aí sim se inscrever, deixa o like se você gostou do vídeo e comenta aí embaixo o que você achou, que a gente pode discutir um pouco mais sobre esse polêmico filme de Lars von Trier. E comenta também como você interpretou o filme, né? A gente trouxe a visão do Vitor e minha visão. Quem sabe a sua é totalmente diferente da nossa. A gente tá muito curioso em saber se você não enxergou um filme de uma forma diferente também. É isso e corta.